a todos, estamos iniciando hoje no meu canal no YouTube um novo espaço, uma sala de entrevista. A partir de hoje, irei trazer alguns convidados, profissionais de várias áreas, para conversarmos sobre assuntos ligados à educação, tecnologia e saúde. Nessa primeira entrevista, o tema são tecnologias na educação, games e aprendizagem. Convidei para iniciar a nossa sala de entrevista o meu amigo professor João Ronaldo. Ele é psicólogo, pedagogo e tem pós-graduação em psicodrama. Seja bem-vindo, professor João Ronaldo. Ô Carlos, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Também desejo aí um olá para todos aqueles que estão participando desse vídeo, que você vai estar compartilhando com seus alunos, professores. Então, convido todos vocês a essa discussão que eu e o Carlos estávamos fazendo antes de começar essa transmissão, Com certeza. A gente tem muita resistência de muitos gestores, alguns professores, com relação à tecnologia. E conforme a gente estava verificando, até no fórum que nós participamos, o Carlos também teve essa oportunidade, nós estamos vivendo a revolução 4.0. E é irreversível, não tem como evitar a tecnologia em sala de aula, e muito menos os celulares, não é isso, professor? Sem dúvida, um caminho sem volta, essa mudança aí que vai ocorrer, como citaste, a quarta revolução industrial realmente vai mudar todo o panorama, em todas as esferas aí, vamos ter aí a inserção aí da internet das coisas, robótica, então temos que estar preparados, se a gente realmente quiser ter autonomia nesse novo mundo que se inicia, é necessário conhecer, utilizar, praticar. Senão, a gente pode até escolher não utilizar essa tecnologia, mas que autonomia teremos, de poder interagir nesse novo mundo, Então, acredito que, mais ou menos, é nesse sentido aí que nós vamos conversar nessa entrevista, professor João Ronaldo? Com certeza. Existe uma previsão, inclusive, Carlos, que nos próximos 5 anos nós vamos ter em torno de 5 milhões de pessoas perdendo seus empregos. As pessoas podem até assustar, mas verdade isso? Será que vai chegar no Brasil? Tudo que puder ser automatizado será, Você tem motoboys que serão substituídos por drones. Ah, mas isso é fora do país. Não é verdade. As pessoas não sabem, o Brasil é o maior produtor de drones do mundo. Ninguém sabe disso. Então, essa tecnologia vai abraçar. Daqui 10 anos, Carlos, não sei, se posso falar sobre isso, daqui 10 anos vai ser proibido dirigir. Eu estou falando isso, as pessoas assustam. Como? Então, daqui 10 anos vão falar, vô, o senhor dirigia carro. Como é que era isso, vô? As pessoas eram atropeladas. Sim, então, o homem comete erros, as máquinas não. E daqui 10 anos vai ser proibido, é tudo autônomo. Pode jogar as cartas de motorista, nós vamos mostrar, olha como é que era 10 anos atrás. Eu ainda mais careca do que sou aqui. Com certeza, vai ser vivenciar tudo isso, Carlos. Mas vamos lá, Então, a partir de agora eu vou fazer algumas perguntas, professor João Ronaldo, e nós vamos debatendo e discutindo ao longo aí da entrevista, Então, assim, nos conte um pouco da sua história pessoal e profissional, que o levou a incorporar as tecnologias na sua prática, diária, nas relações com os alunos e nos espaços educacionais, Como que a tecnologia chegou, na sua praxis aí na didático-pedagógica, vamos dizer assim. Tá certo, Carlos. O que eu tenho que dizer é o seguinte, eu desde criança sempre gostei de tecnologia, Eu sou oriundo de uma geração que se fala de pré-digital, E ao contrário do que se pensa, as pessoas falam, mas só quem é nativo digital é que tem facilidade com as tecnologias, Aqueles cidadãos que, como eu, nasceram... Eu, quando nasci, tinha uma televisão branco e preto, A válvula, Quando era criança. Então, eu fui vendo todas as tecnologias, E se houver oportunidade, Carlos, eu estava falando de mapeamento cerebral aqui também, então eu venho dizer o contrário, não é a geração pré-digital que tem mais facilidade. São pessoas que usam determinadas partes do cérebro, têm mais facilidade de se adaptar às tecnologias do que outras. Eu tenho alunos de 15, 16 anos que não sabem produzir um e-mail, não sabem, como é que se diz, produzir um texto colaborativo, não sabe produzir um slide, Então, quer dizer, eu acho que o caminho é autodidatismo, e foi assim na minha vida profissional.
Eu sempre gostei de tecnologia e vim de uma família simples, então a minha busca foi sempre atrás, correr atrás, né, e me desenvolver. Agora, mais recentemente, eu montei um grupo no Facebook chamado Teacher Drone, que você faz parte. Há 2 anos atrás, eu tinha 50 pessoas no meu grupo, Carlos. Como é que começou esse movimento? Começou com o Senated, né? Eu tinha o Twitter, comecei a acompanhar as tecnologias e vi lá um seminário, né, sobre tecnologia na educação. Falei, vamos participar, né? Gratuito, online ainda. Nossa, meus olhos brilharam, cresceram. Falei, olha quantas possibilidades existem aí para o professor e que a gente não está utilizando. Então, comecei a utilizar, Carlos. A primeira ferramenta que comecei a utilizar foi o Prezi, né? Comecei a levar, dava aula na universidade, 2 anos atrás, aqui na Uniesp, em Bauru, e, para minha surpresa, fui barrado. Não, aqui a nossa universidade, ela é totalmente conteudista, o senhor não vai usar a tecnologia aqui, é cuspigis, o senhor enche a lousa e os alunos copiam. Eu fiquei abismado com aquilo, Carlos. Né? Falei, poxa, como é que pode? E a resistência continua até hoje, né? A gente, para onde vai, quer inovar, quer trazer, porque é indiscutível. Você entra numa sala de aula, em qualquer sala de aula, curso superior, o curso de ensino médio, ou até de ensino fundamental, todos eles estão com o celular nas mãos. Alguns anos atrás, ele foi proibido, alguns estados proibiram. Aqui no estado de São Paulo, da onde eu estou falando, o Alckmin está entrando com um projeto para acabar com isso, né? O celular vai ter que ser incorporado em sala de aula. Então, não tem como fugir. Então, a partir disso, eu comecei a utilizar, né, nas minhas aulas. Eu trabalho numa entidade que capacita jovens, adolescentes, para o primeiro emprego. Então, o que eu tenho feito? Eles são bastante carentes, mas, apesar de ser bastante carentes, na hora que eu olho, eles têm celular mais sofisticado que o meu. Falei, pô, eu tenho que usar isso em meu benefício. Comecei a utilizar, de que maneira? Primeiro usando QR Codes. Peguei o QR Codes, colocava algumas questões ali e comecei a espalhar para a escola. Ah, pegou fogo, né? A molecada adorou. Claro que tinha alguns que não tinham celulares. Como é que resolveu o problema? Montava grupos de 5, pelo menos 2 ou 3 tinham no grupo de 5 né, e participavam. E aí a gente começou a utilizar. Fiz uma experiência no ano passado também de gamificação. Criei um formulário, eles criaram o personagem deles, né? Contaram a história do personagem, a gente foi pontuando. Foi assim. Tentei recentemente também uma inversão da aula, né? Gravei um vídeo, inclusive que bombou, inacreditável, Carlos. Montei um vídeo de resumo sobre o curso de auxiliar de almoxarifado. Nem está aqui no Teacher Drone, está no outro canal que eu tenho. Eu estou com 2.000 visualizações e pessoas pedindo mais informação. E eu nem apareço no vídeo, é só narrando. Só narrando. Faz podcasts, né? Então foi isso, Carlos. Eu comecei a perceber a tecnologia, adoro filmes de ficção científica. Falei, poxa, eu gosto tanto disso, como é que a gente pode fazer? Então, como é que eu comecei a fazer? Comecei a montar, antes das aulas, como eu percebo que os meninos têm pouca informação, um pequeno jornal. Professor, o que tem sobre tecnologia hoje? Então, eu fazia um jornalzinho para eles. Meia hora falando de tecnologia. Olha, a inteligência artificial está chegando, né? Recentemente, a gente viu, a Google disponibilizou 4 boots para você brincar, né? Tem uma delas que, inclusive, enquanto você está cantando, ele faz parceria com você. Você começa a desenhar, ou a inteligência artificial já vai olhar e já antecipa o que é que você está desenhando. Muito bacana, né? A gente partiu de um momento em que o professor era dono do conhecimento e com as tecnologias a gente percebe que nós estamos mudando nossos papéis, né? O papel hoje nós somos o quê? É como o vendedor, né? O vendedor, antigamente o vendedor descia a loja para a pessoa comprar. Agora o cliente chega já sabendo o que ele quer. O aluno é a mesma coisa, ele entra na sala de aula e já sabe o que ele quer, a informação. Então o professor tem que ser um consultor, não sei se existe esse termo, né? Um consultor de educação. Se não tem, a gente não existe termo agora. Então a gente vai orientando, olha, o que você quer aprender? Né? Você vai para o mercado de trabalho, você sabe como fazer um currículo?
Ah, não sei, professor, ó, tem esse vídeo aqui, tem esse infográfico aqui, né? Podemos construir isso na sala de informática, vamos fazer assim? Vamos montar grupos? E é dentro daquela ideia que você fala, não tem jeito. Para trabalhar com tecnologia, nós temos que trabalhar de forma colaborativa, Carlos. Então, a Sim, coisa foi assim, foi caminhando, né, a tecnologia no dia a dia, de repente a gente percebeu, estava todo mundo usando. É desse jeito. isso. Maravilha mesmo. Realmente é dessa forma que vai incorporando a tecnologia e o resultado é imediato, né? A gente vai conseguir se aproximar aí Não dessas... pode ter medo. Eu morria de medo. Eu fui encarar. Eu comecei a ver o Senatel, o que me fascinou foram os vídeos, né? Que a Cristiane Mendes montava, né? A primeira pessoa que eu vi dando uma palestra foi a professora Débora Costa. Fiquei fascinado com a facilidade com que ela trazia todo aquele conhecimento. Falei, eu quero entrar nessa área. Vamos embora. Ninguém nasceu sabendo, ninguém é Com quadrado, certeza, né? com certeza. E um ajuda o outro. Aquilo que eu não sabia, você me contribuiu bastante, né? E a gente vai montando polos de aprendizagem colaborativa. E assim a gente vai indo. Com certeza, né? O segredo são as redes de aprendizagem. A gente fazer esse aprender em conjunto, colaborativo, né? A gente consegue ir muito mais longe, né? E a educação está precisando mais do que nunca isso, né? E a tecnologia está nos facilitando muito esse processo aí colaborativo, né? E a ideia é construir pontes e não ilhas de saber, né, cara? Exatamente, Percebe exatamente. Vou fazer essa crítica aqui também. Os doutores que me perdoem, né? Essa era do doutorado, ela vai acabar com a Revolução 4.0. Não. A Revolução 4.0 está trazendo para a gente a aprendizagem autônoma. Eu não preciso fazer um doutorado para desenvolver competências e desenvolver determinadas habilidades. Tem aluno que não supera, você sabe disso. Sem ter doutorado, sem ter nada. Né? Então, a gente vai perceber que qual é a saída? É a gente construir pontes. E pontes a gente constrói dentro da comunidade. Com os alunos, né? Com a rede de professores e também com a própria comunidade onde a escola se insere. Sem sombra de dúvida, é isso mesmo, né? No momento a gente precisa construir essas pontes entre as ilhas aí, que nesse novo mundo aí vai ter muito realmente o autodidatismo, a autonomia, né? Então vai ser muito assim, não, né? A questão do título, assim, não vai ser, vamos dizer, aquele determinante, né? Mas sim aquele ser humano que tiver competência, né? De ser protagonista, de aprender, e principalmente de aprender de forma colaborativa, né? Então vai ser Alguém pede certificado de inglês ou a pessoa pede a habilidade de falar inglês? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Boa analogia, né? Com certeza. É assim que vai ser. Isso. Bem, então, continuando nosso bate-papo aí dessa entrevista, né? O senhor vem desenvolvendo uma oficina de games com seus alunos. Nos conte um pouco sobre essa experiência. Bom, Carlos, é o seguinte, se me permite, eu fiz aquilo que em marketing a gente chama de benchmarking. Já ouviu falar sobre isso? Benchmark? Então, o que é? Benchmarking. Eu comecei a olhar quem fazia esse negócio legal, bem feito, né? Falei, pô, vou copiar esse cara, meu. E adivinha quem que eu fiquei observando? Professor Carlos. Carlos, eu comecei a ver os vídeos do professor Carlos, as fotos do professor Carlos ali no Facebook. Falei, puxa vida, né? Se ele está conseguindo fazer, trazendo tanto retorno, vou fazer uma experiência também. Não sabia que ferramenta pegar. Aí você mesmo, professor, me indicou algumas ferramentas. Eu comecei, falei, poxa vida, ninguém, né, nasceu sabendo, eu vou estudar. Comecei estudando o Scratch, né? Entrei, baixei o aplicativo que é aberto no meu computador e comecei a acompanhar isso no YouTube, né? Existem vários canais ensinando a montar jogos, né? E eu comecei com o básico. Então, eu comecei a montar minhas aulas em cima disso, ia lá para a oficina, levava os meninos, e eu fiquei fascinado, né? Porque você ensina um menino a fazer uma coisinha, de repente ele já está 10 passos lá na frente. É rápido. Impressionante. Então, a gente percebeu que esse colaborativismo é uma coisa natural deles. Né? E a gente não pode aplacar. Ah, professor, posso fazer tal coisa? Não. Isaac, né? Vocês vão ver, eu vou passar um vídeo agora dos meus alunos falando de como eles veem a oficina de games, né? Eu acho que nada melhor do que
eles falarem a respeito disso, né, Carlos? Com Vocês vão certeza. perceber, eles vão embora, e eu aprendo com eles. Muitas vezes eu aprendo com eles. Eu me proponho, né, eu sou um professor das antigas, eu acho que eu tenho que dominar o assunto antes de entrar na sala de aula. Mas acabou isso, cara. É só o começo, porque eles vão Sim, sozinhos daí para com frente. certeza. Se você permitir, professor, eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver. Só um instantinho aqui, e só mudar a tela do computador somente. Eu vou abrir meu jogo de slides aqui. Só um instantinho. Já está na segunda tela. Agora tem que achar onde que... Só um instantinho. É sempre assim, quando está ao vivo, né, Carlos? Não, mas é tranquilo. É isso aqui, deixa eu voltar o slide. Pronto, deu certo. Vou compartilhar agora. Não foi, né, Carlos? Não, ele tá dando o efeito aquele, né, de fundo, né? Deixa eu parar de compartilhar. Vamos compartilhar de novo. Ele tá uma aba separada, né? Sim. Tela 2. Ó, Agora foi. sim, né? Foi. Então, vamos lá. Vamos ouvir, então, o depoimento do Isaac e dos outros alunos também. Olá, boa tarde. Estamos aqui na nossa oficina de games da região Mirim de Bauru, onde nossos alunos que vai nos contar um pouquinho de como foi a nossa oficina no ano de 2016. Boa tarde, Isaac. O que você achou da nossa oficina? Achei muito legal, muitas coisas. Foi divertido, Isaac? Que mensagem você daria aos nossos amigos, né, de Natal? Boas festas. Ok, Isaac, muito obrigado. E aí, Diego, e você, o que achou da nossa oficina de game esse ano? Eu achei uma bela oficina, porque ainda mais na idade só nossa sala tem esse privilégio dentro da região Mirim. E eu achei boa a oportunidade de a gente fazer games aí, se divertir aí nessa oficina. Que mensagem você daria de Natal para os nossos alunos da região? Eu gostaria de falar para todos os alunos aí, curtir o Natal aí, ter boas festas, festa com a família aí. E Feliz Ano Novo e Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado, viu, Diego? E aí, Leonardo? Boa tarde. O que você achou da nossa oficina desse ano? Cara, achei muito da hora, aprendi a criar jogos, fazer gifs e ajudar a gente. Muito legal. E que mensagem você daria a todos do Natal? Deu certo que esse ano Foi de muita crise. muita crise, tragédia, e que as pessoas davam mais valor na vida. Ok, muito obrigado. Boa tarde, Thales. Boa tarde, professor. O que você achou da nossa oficina de games esse ano? Legal. Você conseguiu aprender a fazer seu próprio jogo? Mais ou menos. Precisa se aplicar um pouco mais, né? E que mensagem você dá de final de ano pra gente? Desejo felicidade, saúde e paz. Ok, obrigado. Boa tarde, João. E você, o que achou da nossa oficina de games desse ano? Achei ótimo, aprendi a construir meu próprio E que mensagem você daria pra gente nesse final de ano? Ok, muito obrigado, João. Aí está, Carlos. Excelente. Parabéns. Né? Obrigado. Então, Maravilha. né, que para você ter uma ideia, Carlos, quando tem feriado, normalmente a entidade que eu trabalho, uma espécie de uma ONG, né, costuma emendar os feriados. Os alunos não querem. Eles não querem que emende. Não. Professor, não dá para o senhor vir dar aula para a gente? É claro que vai com o maior carinho, né? Com certeza, com certeza.
Fantástico mesmo, parabéns mesmo. A gente viu que eles estavam, né, aquela, assim, dá para perceber na feição mesmo, assim, o interesse, né, a gratidão até mesmo deles ali, o envolvimento naquela atividade ali, né, então, que a gente vê muito nos jovens aí, quando a gente trabalha com os games aí, né, é fantástico mesmo. É isso aí, cara, muito legal. Eu estou contente, pretendo continuar ano que vem e também me aperfeiçoar, né, para levar mais outras plataformas para eles, né, e com aquela campanha que nós tivemos lá do Faz Game, então, graças a Deus, fui contemplado para poder levar essa experiência para os meus alunos. A gente ganha 40 lugares, né, durante 6 meses para poder experienciar a plataforma e eles mesmos vão criar outros jogos, né. Sim, fantástico, né, uma plataforma excelente o Faz Game, né, parabéns mesmo aí pelo trabalho aí com esses jovens aqui, sucesso sempre. Né, então, e assim, com relação ao uso dos games, agora falando mais assim, especificamente, né, vamos dizer assim, que eu sempre comento, né, que a educação, na verdade, redescobriu os games, né, os jogos, enfim, o lúdico sempre teve presente, né, mas agora com a questão que a gente transferiu para as mídias, né, surgiu o videogame, e então a educação passa a redescobrir o potencial que tem, né, essa ferramenta, né, para a aprendizagem, né. Assim, qual a sua opinião, né, sobre o uso dos games para desenvolver novas competências, né, assim, o que tem observado, assim, até mesmo os seus alunos e na sua prática no dia a dia, né? Bom, se você me permitir, vou compartilhar de novo a minha tela e aqui eu vou demonstrar para você, Carlos, né, eu coloquei isso no Teacher Drone outro dia desse, né, e é exatamente isso que eu tenho observado, né. Com a utilização de games, a gente vai muito além das provas tradicionais, né? Quais são as competências que a gente vê desenvolvendo nos alunos? Primeiro, as cognitivas. Tem muito aluno que não consegue, né? Você ensina princípios de programação, por exemplo, do Scratch, e, de repente, a tarefa que ele se propôs a fazer, o professor não deu certo. Né? O que eu respondo? Olha, é uma ciência exata. Não tem como não dar certo. Se não deu certo, é porque alguma coisa, algum passo não deu certo. Vamos dar uma olhada para ver onde está errado? Né? Tem um projeto na tela, aquilo que eu fiz, ele vai comparar com o que ele fez. Ele começa, então, ele mesmo a desenvolver a capacidade de resolver problemas, planejar e tomar decisões, estabelecer conclusões lógicas. Olha, eu não posso pôr esse bloco antes daquele. Né? Ele começa a desenvolver esse pensamento. Investigar e compreender melhor as situações, problemas, pensar de forma criativa. Olha, professor, não dá para fazer o jogo dessa maneira, esse caminho não está melhor? Puxa, é bacana. Aquele primeiro aluno que eu mostrei para vocês, ele é rápido de fazer isso, né? Acaba desenvolvendo a criatividade. Desenvolver memória, classificação, seriação. Então, tudo isso seriam as habilidades cognitivas. As sociais, a gente percebe. Ontem, por exemplo, eu coloquei, foi a última aula deles, eu coloquei um documento do Google Docs e coloquei todo mundo para escrever junto. Você imagina o que aconteceu, né? Professor, sim, fulano colocou uma mulher pelada, ciclano apagou o que eu escrevi, Beltrano, olha, está escrevendo em cima do que eu queria. Eu fiz de propósito para eles perceberem como é que é, né? Então a gente percebe que aos poucos, né, também aprender a colaborar é uma aprendizagem, né? E o jogo vai permitir isso, né? Desenvolvendo essas habilidades sociais. Lidar com regras. Olha, gente, se todo mundo escrever ao mesmo tempo não dá certo. Que tal cada um de vocês escrever uma linha? Aí começou a funcionar. Regras, organização, comunicar-se com clareza e coerência, resolução de conflitos. Gente, não são mais criança. Vai resolver um gritar com o outro, vocês serão meus futuros designers, vocês vão ter que resolver problemas. O cliente não quer saber dos problemas internos, ele quer saber do resultado. É isso, professor? É isso. Eles acabam desenvolvendo essa questão de resolução de conflitos. Atuar em ambiente de competição sadia. Aquele que sabe mais vai ensinar. O Isaac, ajuda o rapaz ali do fundo, né? O João ali no fundo, que o João não está conseguindo abrir a tela dele. Pode deixar. Então, eles acabam desenvolvendo isso, né? E as habilidades emocionais, lidar com as emoções, com o ganhar e o perder, gerando autoconfiança, autoestima, autoavaliação, responsabilidade.
e as questões tão importantes hoje, né, Carlos? As éticas, respeitar, tolerar, aprender a conviver e respeitar as diferenças, agir positivamente para o bem comum. Então, eu vejo que isso é um caminho que nós estamos construindo na medida em que estamos criando a nossa oficina de games. E é uma experiência que também modifica o professor. O professor também faz parte da experiência. Ele também aprende, né? Com certeza. Acho tão importante, Carlos. É isso. Não, é ótimo, de forma assim muito bem sintetizada, né? Colocou aí bem as competências, né? Que os games têm todo esse potencial, né? Para aprendizagem, né? E eu também vivencio muito isso lá na oficina de games. A gente aprende muito em conjunto com os alunos, né? Hoje mesmo nós estamos agora trabalhando numa plataforma de games 3D, um Real Engine, e o menino começou a trabalhar. Quando deu mais ou menos uma hora, ele me apresentou: professor, tá pronta a primeira fase, que eu fui ver assim. Meu, como é que tu fez isso? Não, eu fui aprendendo, professor, fui fazendo e aconteceu, né? E depois começou a me explicar como é que ele fez e eu aprendi daí depois disso, né? Como é que fazia, né? Então ali a gente Então, cara, você está falando um ponto importante na oficina de games, que é a aprendizagem pela descoberta. Exatamente. É diferente da educação tradicional, que é a aprendizagem pela decoreba. Isso aí. Os meninos estudam para a prova, passou a prova, esqueceu. Na oficina de games, não. Você... né? Eu estou acostumado a dar uma matéria na aula convencional, passa uma aula, na semana seguinte você pergunta, ninguém lembra nada. Na oficina de games, gente, a semana passada o que nós vimos? Eles lembram de tudo. Impressionante. Sim. É fantástico, né? É uma experiência única que a gente, né, assim, demais educadores aí que estão assistindo, né, façam essa experiência, vocês vão ver assim o quanto de positivo, né, tanto para os alunos como para o professor, né, o quanto contribui até mesmo com a própria instituição, com a escola, né, e é fantástico. E a mudança nos alunos é notória, né, assim, eles, né, realmente, todas aquelas competências ali a gente percebe que são trabalhadas, né, e de forma muito natural, né, assim como o professor Ronaldo, né, comentou, sem decoreba, né, assim, um aprendizado em conjunto, colaborativo, de forma... Fazendo, né, Carlos? Exatamente. Né? Não deixa de ser uma aprendizagem por projeto, porque você com certeza. Então, vocês vão construir um jogo e o objetivo do jogo é esse. Por exemplo, um jogo de labirinto. Vamos construir um jogo de labirinto e eu quero, ao final do jogo, vocês, além do labirinto, também construam um score, né? E que cada objeto que seja colocado no jogo, ele desapareça quando o personagem tocar ali. No final da aula está pronto. Sim, né? Tranquilamente, né? É outro esquema, né? Sim, não, então realmente o potencial é grande aí dos games, né? Então a gente realmente deve ter muitos estudos em andamento aí, vamos dizer assim, sobre os games, né? Mas a prática é o que está mostrando claramente aí o quanto que são importantes aí para a gente levar para dentro da sala de aula aí para as trilhas de aprendizagem aí, né? E que hoje em dia a gente não fala tanto mais em ensinar, né? A gente fala mais em construir trilhas de aprendizagem mais assim adequadas assim, a peculiaridade de cada aluno, a personalidade de cada aluno, né? Aí vem o tema que eu falei aqui, né, Carlos? Exatamente. Consultoria em educação. Isso. Cada um tem uma necessidade. Eu falo para eles, olha, o professor aqui é o fornecedor, vocês são meus clientes. Cliente sempre tem razão. O que não está legal aqui na aula? Vamos mudar? Professor, faz tal coisa. Tá legal. Não dá para o senhor trazer um vídeo na próxima aula? Não dá para a gente fazer um jogo? Vamos embora. Exatamente, né? É isso mesmo, né? Construir novas trilhas de aprendizagem aí, você fala tanto em coaching hoje em dia, né? Muito essa questão aí do apoio, da consultoria, né? Da mentoria, né? Enfim, de ser mediador, né? Mais do que nunca é o momento agora para o professor que nessa nova revolução 4.0 o papel do professor também muda, né? Não deixa de existir, mas vai ter outra função, né, assim, que na verdade é a função do professor mesmo, ser mediador, né, ser aquele consultor aí, né, orientar o aluno para melhor caminho a ser seguido, né, melhor, e aprender junto. Eu acho que esse é o ponto-chave, como o professor Ronaldo acabou de afirmar, o aprender em conjunto com o aluno, eu acho que é o mais fantástico, né, quando a gente está aberto para isso, a educação atinge uma nova dimensão aí, que o nosso saudoso Rubem Alves sempre falava, né, que a educação, a missão dela é mostrar a vida a quem ainda não a conhece, né? Eu acho que aí a gente começa a vivenciar o que esse grande poeta nos legou aí, né? Grande Rubem Alves. Você me lembra uma outra coisa, Carlos. A aprendizagem com tecnologia é o interesse deles, né?
Tem uma pesquisa feita em 2012 por um professor indiano, não estou lembrando o nome dele agora. Inclusive, eu vou falar na minha apresentação, convido a todos para nosso Hangout, né, Carlos? Fórum de Tecnologias Aprender Fazendo, vai ser nessa quinta-feira às 20 horas. Então, teve um professor que colocou computadores numa favela indiana. E ele construiu de tal maneira que o teclado só criança conseguisse colocar a mão. Né? Ele construiu um tablado com um buraco, então a criança colocava, só crianças pequenas colocavam a mão. E aí, não deu instrução nenhuma, largou lá por um tempo. Cara, você não acreditou, as crianças aprenderam sozinhas, né? Aprenderam o básico de inglês para poder navegar. E aquilo que uma criança não sabia, a outra ajudava, o que deixou ele fascinado. Então ele levanta essa questão. O professor pode ser substituído por uma máquina, sim. Sim, exatamente. É o professor Sugata Mitra, né, que fez essa experiência. Exatamente. Né? Sugata Mitra. É incrível, é incrível. Assim, até tem um TEDx dele que ele fala sobre essa experiência, né, no YouTube, que eu faço, só procurar pelo nome dele, né, então... É incrível, que ele mostra claramente ali o potencial de aprendizagem intrínseco que tem já no ser humano desde lá da origem, né? Ele descobre, já é um cientista, ele procura, explora, né? E aprende, né? Aprende aí na interação com o mundo, né? Sim. Né? Bem, agora que nós estamos falando então em aprendizagem, né? Aproveitar a oportunidade, né? Eu tive aí a alegria de assistir a sua palestra no Senated 3.0, né? O Seminário Nacional de Tecnologia da Educação, que aconteceu agora um mês atrás aí online, né, para todo o Brasil aí, com bastante número grande de espectadores, né, e a sua palestra era sobre territórios cerebrais e tecnologias de aprendizagem, e realmente fiquei bastante impressionado com a sua teoria, fruto de anos de muitos estudos e pesquisas, né, deu para ver claramente isso. Poderia falar um pouco para nós, né, sobre esse tema, né, mesmo que fosse um breve resumo, né, que eu acredito que vai ser muito importante para o futuro, essa teoria, já que nós vamos cada vez se tornar mais tecnológicos, né, já vivemos essa cultura tecnológica, e essa teoria que para mim é revolucionária e precisa ser disseminada. Então, o senhor poderia falar para nós, nem que fosse um breve resumo, e depois deixar algum contato para quem... Eu não consigo, você sabe como é que é professor antigo também, né? Você dá meia hora, você dá 15 minutos para o cara falar, ele vai falar 2 horas. Sim. O professor é assim, né? Ó, gente, vou falar 5 minutinhos, a hora que você vê o relógio já foi. Sim. Então, você que controla o tempo aí, tá, Carlos? Tá bom, então, tá certo. Vou mostrar aqui, então, acho que fica mais fácil mostrar as imagens, né? Vou compartilhar minha tela novamente. Eu acho que você está falando desse conteúdo, né, Carlos? Exatamente, pelo menos, assim, um breve resumo, assim, só para... Isso. Então, geral. Então, a primeira coisa, essa teoria, ela partiu de um estudo, né, de 3 vertentes teóricas. A primeira é o xamanismo, né, que os xamãs, eles têm um contato muito grande com os universos paralelos da natureza, o xamã é o curador, né. Existe uma pesquisa, Carlos, dizendo que os xamãs, né, eles vêm desse estudo, dessa tradição de mais de 17 mil anos na Noite dos Tempos. E você vê nas pinturas rupestres, meio homem, meio animal, né? Então, existia essa integração do homem com o animal. Então, essa foi uma vertente, né? A outra vertente, Carlos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? É etologia humana, antes de falar de neurociência, né? A etologia humana, ela pressupõe que nós temos alguns comportamentos já pré-existentes, não aprendidos. A criança, quando nasce, ela já tem um mecanismo de sucção disponível, né? Ninguém ensina ela, né? O dia, a noite, né? A questão delas abraçar a mãe para ter o calor. Então, esses comportamentos são estudados pela etologia humana. Também foi uma vertente que contribuiu para esse nosso estudo. E a terceira ciência é a neurociência, que fez o estudo e o mapeamento do cérebro, né? Começando com Pierre Paul Broca e chegando nos nossos dias atuais, que já chegaram a mapear mais de 100 regiões em alta resolução. Tudo isso, então, a partir dessas 3 teorias, né? E a gente chegou a essa minha teoria, né, Carlos? A gente dividiria o cérebro, então, em 4 partes, e cada parte seria um território animal. Então, aqui o primeiro quadrante seria o território dos roedores, certo?
Aqui seria o segundo quadrante, o território dos canídeos, o terceiro quadrante, o território dos pássaros, e o último quadrante, o território dos felinos, né? Se alguém quiser, Carlos, eu estou disponibilizando aqui para vocês, ó, tá vendo? Eu coloquei no Google Drive o meu aplicativo. Se alguém quiser baixar o aplicativo para o seu celular, que é para Android, não serve para iOS, hein? Só para Android. Então, vão poder fazer esse mapeamento cerebral e trazer as contribuições dos depoimentos para a gente, né, Carlos? Isso, vamos deixar disponível aqui embaixo da entrevista, aqui no vídeo, né? Esse link aí também, eu vou deixar depois. Isso. E a partir desse link, as pessoas vão baixar o aplicativo e vão poder fazer esse mapeamento, né? Então, qual que seriam as características? Vamos supor que a sua predominância seja no primeiro território. Eu chamei de roedores por causa das características desse animal que são desenvolvidas nas pessoas que têm essa predominância. São pessoas que são altamente preocupadas com a segurança, né? Se você pegar, por exemplo, os roedores, você vai perceber que eles se movem para manter alimento, né? Para manter a vida. E a reprodução deles é rápida também, a disseminação da vida. Então, quem estaria por aqui seriam pessoas assim, adotam abordagens sistemáticas, exigem padrões rígidos. Por outro lado, tem os seus pontos cegos, né? São pessoas que têm dificuldade para mudança. Depois nós teríamos o território dos canídeos, que é o que eu estava falando, Carlos. Eu sou de uma geração mais antiga, pré-digital, mas isso não me permite ficar afastado da tecnologia e nem ter medo, porque eu tenho essa predominância, né? Eu sou um experimental criativo. Então, pessoas que têm esse quadrante desenvolvido, elas gostam de olhar para as coisas e enxergar outras. Age a partir de palpites ou sonhos, lida melhor com possibilidades do que com certezas, gostam de soluções não lineares e buscam a contradição das coisas, né? Então, pessoas que têm esse quadrante desenvolvido são pessoas que com 90 anos têm o seu WhatsApp, conseguem montar sitezinhos, conseguem fazer um site, um blog, você está entendendo? Então, a minha teoria não entra com essa história de geração pré-digital e pós-digital, né? Aqui você teria, então, o terceiro quadrante, né, que seria o quadrante dos pássaros. Quem tem essa predominância somos nós também, né? Eu tenho essa predominância. São pessoas preocupadas com as outras pessoas. São pessoas preocupadas com o desenvolvimento de outras pessoas, trabalhos colaborativos. Se você é um pássaro e alguém chega para contar um problema, a gente ouve com a vontade de ajudar os outros, né? Então, são pessoas movidas pela quarta dimensão, né, temporal, que eu chamo a dimensão do tempo. Então, os roedores são voltados para o passado, os canídeos são voltados para o futuro, os pássaros são voltados para a quarta dimensão, que controla as demais, que é a emoção. Tanto é verdade, Carlos, se você for fazer alguma coisa que te agrade, e se você está com bons sentimentos, o tempo voa. Se você faz um trabalho que é extenuante, não tem muita identificação, o tempo para. É o sentimento que controla o tempo. E o último território, então, seriam dos felinos, né? Então, um felino chega para você a seguinte e fala assim: Carlos, qual o objetivo desse trabalho? O que eu ganho com isso? Ronaldo, vou fazer uma entrevista com você. Pode, depois das 10 horas? Se eu fosse um felino, perguntaria o que eu vou ganhar com isso, quantos likes, né? Você vai me indicar o meu grupo lá para eles? Você vai me possibilitar dar um curso, ganhando alguma coisa? É assim que eles pensam. Então, você vai ver que os grupos são antagônicos, as pessoas podem não estar entendendo, mas como é que é isso, professor? Então, através do aplicativo, que se responde, a gente consegue mapear exatamente qual a área cerebral mais desenvolvida. Alguém pode perguntar, mas eu posso ter as 4 desenvolvidas? Todos nós temos, mas sempre existe uma predominante. Por quê? Por causa da forma de vida que a gente leva, os reforços sociais, a forma como eu também me saio bem na resolução de problemas, isso vai reforçando um quadrante em detrimento dos outros. Então, cara, deixa eu avançar um pouco aqui. Sim. E mostrar um pouquinho a ligação disso com as teorias de aprendizagem, né? Ok, maravilha. Para falar do ensino híbrido, por exemplo. Então, quem tem a predominância do primeiro quadrante, que são os roedores, qual que seria a metodologia de ensino mais adequada? A construtivista, precisamente de Jean Piaget.
Por quê? Ele vai trabalhar o passo a passo que é tão necessário para quem se desenvolve com esse território. Certo? E quem está no território dos canídeos? Que são as pessoas que não gostam de rotina, são as pessoas que gostam de sempre estar inovando, sempre aprendendo alguma coisa nova, sempre querendo mudar o status quo. A teoria mais adequada aqui para ele seria a das inteligências múltiplas de Gardner, né? E aqui a gente tem também as tecnologias que podem ajudar a desenvolver, né? Numa sala de aula, essa turminha, você poderia fazer o ensino híbrido, inverter a classe, né? Produzirem os próprios vídeos. O professor poderia, por exemplo, Carlos, dar uma resenha de um livro, eles, durante o semestre, durante um período, os alunos vão estudar, em vez de pedir uma prova, olha, eu quero que vocês me produzam um vídeo do capítulo que vocês gostaram. Puxa, vai ter engajamento total. É assim que funcionam os canídeos. Aí nós vamos aqui, então, para os pássaros. Como pássaros estão ligados às emoções, você teria a teoria do Vygotsky, né? Que vai trabalhar a questão da aprendizagem através da relação com o outro, não é isso, Carlos? Exatamente. Né? Então, essa é a teoria. E Vallon também vai falar um pouco do desenvolvimento das emoções na aprendizagem. Tem tudo a ver com esse território, né? E vamos para o último território, para não se estender. Como os felinos são muito preocupados com o objetivo, então, com eles a gente teria que trabalhar, então, a teoria do pragmatismo, né? Como é que ele chama esse teórico mesmo? Do John Dewey, certo, cara? É o Dewey, isso, Dewey. Né? O Dewey vai falar disso, que a aprendizagem tem que ser pragmática. Para que eu aprendo isso? Onde isso me leva? E é assim que eles aprendem. Então, a aprendizagem por projetos, gamificação, eles são muito competitivos, planejamento e organização de estudos, simulações de negociação, gincanas de competição e premiação, seria aquilo que desenvolveria mais rápido quem estaria nesse território. Então, Carlos, eu queria colocar as referências aqui, né, desse estudo, para não estender muito. Ótimo. E aqui eu finalizo a minha apresentação sobre esse trabalho. Estamos de volta? Tá, sim, agora... Deixa eu ver aqui. Hangout. Espera aí, só um instantinho. Ok. Interromper a minha transmissão. Pronto, estou de volta. É isso, Carlos. Espero Maravilha. Mas é um pouco claro como é que é, né? Sim. Não, acho que é fantástica essa teoria, porque no momento que consiga mapear, né, esse território nos alunos, você pode adicionar muitas tecnologias, né, para facilitar a trilha de aprendizagem, né, conforme o perfil, né, de cada aluno. Aí que a gente sabe que na sala de aula, né, são 30 cérebros diferentes, mas que na nossa educação tradicional tem que formatar todos para pensar do mesmo jeito, né? O professor quer tirar sua consciência para colocar no dos alunos, né? Mas a gente sabe que não funciona assim, né? Cada um tem sua... Escuta, tem 40 alunos na sala, como é que faria isso, né? Você mapearia os 40 e separaria em 4 territórios a sala de aula. A território dos roedores, o território dos felinos, dos canídeos e dos pássaros. E para cada um desses grupos, você estabeleceria uma metodologia diferente de ensino. É mais ou menos isso, cara. Sim, fantástico. Não, muito obrigado por compartilhar essa teoria, né? Que quando eu assisti lá no Senatel, eu achei fantástica aí, que vai ser de muita utilidade na nossa era tecnológica aí, né? Então, e assim, gostaria que, né, também o senhor deixasse seus contatos aí para quem quiser se aprofundar mais nessa teoria, né? Acho que a gente pode deixar embaixo do vídeo, depois eu deixo lá os links, né, pro Teacher Drone, também o seu contato pessoal, né? Para quem quiser. Eu não coloquei, infelizmente não coloquei isso, mas vou falar para vocês, né? Talvez se pudesse pôr aí de baixo, né, Carlos? Sim, vamos. Eu tenho o WhatsApp, né? Hoje ninguém mais usa e-mail. WhatsApp, né? Meus alunos nem sabiam que era e-mail porque eles estão usando mais o WhatsApp. Então, meu WhatsApp é o DDD, eu estou falando aqui de Bauru, que é o Centro-Oeste Paulista, que eu estou no meio do estado de São Paulo, né? DDD 14, telefone 981537277, né? E vocês têm um link também que o Carlos vai disponibilizar
que é do Teacher Drone, que é o nosso grupo de aprendizagem colaborativa. Lá vocês encontram, além de cursos de extensão profissional gratuitos, entrevistas como essas que o Carlos está começando a desenvolver, com profissionais especialistas, né? Já falamos de robótica, já falamos de ensino híbrido, já falamos de gamificação, vários assuntos. Então, vocês têm isso lá disponível gratuitamente para todos vocês, além do Mobile News, né, Carlos? Que a gente Fantástico. Que é o nosso jornal de tecnologia voltado também para a educação. Tudo que a gente consegue captar na rede de mais atualizado sobre isso, a gente faz um jornalzinho, duração no máximo de 10, 15 minutos, e disponibilizando para todos lá. Eu convido vocês, será um grande prazer ter esses professores tão voltados para a tecnologia que possam nos ajudar a mudar esse Brasil, né, Carlos? Com certeza, né? Eu acho que o convite para o Teacher Drone é fantástico, aí é um grande grupo aí, e realmente desenvolve muitas atividades lá, uma rede de aprendizagem, na verdade, né? E o Mobile News é um programa que vem acontecendo dentro do Teacher Drone, né, semanalmente, que é muito show. Eu acompanho todos, assim, a gente realmente se atualiza com as tecnologias aí, e vale a pena, né? Fica a dica aí, incitando a curiosidade de todos aí para conhecer aí esse programa e fazer parte do Teacher Drone aí, né? E tem também o meu canal no YouTube, né, Carlos? Também todo mundo pode sim, que é o Teacher Drone também, tá? O canal é Teacher Drone. E lá nós temos mais de 40 vídeos, né? Porque a gente faz um hangout por mês, né, Carlos? O Carlos ultimamente tem acompanhado todos. Não como assistente, mas como participante mesmo, né, Carlos? Sim, com certeza. Maravilhoso, experiência maravilhosa. A gente cada vez tem aprendido mais aí nesse processo colaborativo. É muito show mesmo. Bem, então agora sim, para chegarmos aí mais no final da nossa entrevista, né, eu gostaria assim que o senhor deixasse uma mensagem final, uma dica, né, que sirva aí para todos nós, para toda a audiência que esteja aí acompanhando essa entrevista, né, em busca dessas inovações na educação, né, o que seria interessante a gente ter como lema, vamos dizer assim, né, nesse novo mundo tecnológico. Eu diria o seguinte, Carlos, eu acho que a tecnologia ela não pode ser fim em si mesmo, né? Nas décadas passadas, décadas de 90, 80, estavam começando a entrar os vídeos, né? As pessoas ficavam com receio de usar o vídeo, né? E o vídeo nunca foi utilizado como resultado final, né? Eu tenho formação em psicologia, como você já falou, e eu diria o seguinte: o que é mais importante o professor desenvolver em sua sala de aula é o processo de individuação dos seus alunos, que é o quê? Aumento da autonomia na medida em que aumenta o conhecimento de si mesmo. O aluno tem que ser o protagonista da construção do seu conhecimento. Então, essas ferramentas todas tecnológicas, elas têm que ser muito bem embasadas em cima de um planejamento, né, de um roteiro de aula, para que ele não se perca. É muita crítica que tem, principalmente das pessoas que resistem à tecnologia. Ah, você montou uma oficina de games, agora ninguém mais vai estudar. Eles vão ficar jogando o dia inteiro. Então, tem que ter um propósito, né? Não é bem assim. Eles estão numa oficina de games e tem um objetivo ali que a gente estabeleceu, né? Eles têm um propósito para ser atingido. É um propósito diferente do que a gente observa numa sala de aula tradicional. Mas a gente tem que inovar, tem que mudar, Carlos. Porque nós temos alunos do século XXI. Nós temos uma metodologia de sala de aula do século XVIII e temos professores do século XX. Sim. Então, existe um descompasso muito grande. E é aquilo que eu vou falar amanhã, já vou antecipar um pouquinho do que eu vou falar lá no nosso fórum, né? Os alunos, antes de chegar para a sala de aula, eles têm muitas horas, né, de assistindo vídeos no celular da mãe, né? Joguinhos de passarinhos sendo estilingados, né? Como é que chama aquele game craft? Como é que é, Carlos? Minecraft? Então eles estão acostumados com isso. Aí chega na sala de aula, o professor escreve na lousa lá, né? A uva viu como é que é? A uva viu a uva, como é que é? A Eva viu a uva, né? A Eva viu a uva. Aí o aluno olha para o professor e fala sério, né? O aluno, aí é um descompasso total, né? Eles vão falar, puxa vida, o aluno já está acostumado com essas tecnologias, com dinamismo,
com a velocidade. Chega lá o professor com blá, 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 com a famosa tecnologia GLS, né? Giz, lousa e saliva. Não dá certo. Com certeza. Então, a gente tem, é o trabalho que você faz, eu percebo você fazendo, Carlos. O trabalho tem que ser no coração dos alunos. Depois a gente entra na tecnologia. É o respeito. Eu vejo nos meus adolescentes, a maior dificuldade deles é aceitar a si mesmo. A autoestima é lá embaixo. Eles são alunos carentes. O que eles ouvem na casa deles? Que eles não prestam, que eles são incompetentes, que eles não vão mudar nada, que eles não conseguem emprego. Então, é um monte de críticas. Né? Exatamente. Então, a gente faz o trabalho de resgate deles. Eu Exatamente. sempre falo a verdade. Olha, vocês que estão aqui, vocês têm mais qualidade do que defeito. Verdade, professor. Você quer que eu fale? Eu quero ver. Aí eu faço um trabalho de mostrar as qualidades que eles têm. E vou falando, ó, você é inteligente. Lembra naquela aula que você trouxe aquela contribuição? Olha, as inteligências são diferentes. Não é porque um aqui é bom em matemática que o outro é ruim, o outro é bom em português, o outro é bom em jogar bola, o outro é bom em música. E a gente tem que respeitar essas diferenças. Né? E o mundo não é feito só de matemáticos. O mundo não é só feito de que tem habilidade social. O mundo é feito dessas diferentes, da integração dessas diferentes culturas. Né? Então, por aí começa. Aí a tecnologia vai entrando, porque faz parte do dia dele. Estão com o celular na mão? Todo mundo aqui tem Wi-Fi? Porque poucas escolas têm, né, Carlos? Eu tenho, professor. Porque se importa a gente fazer uma pesquisa com o seu celular, a gente percebe que, Carlos, é o que está acontecendo no mundo todo. A sala de informática não vai ter mais dono, porque Sim. vai acabar. A sala de informática é mobile. É os alunos trazendo tablets e celulares na sala de aula. Com certeza, né? O começo tem que ser dentro do aluno, né? Para depois entrar as tecnologias. Com certeza, eu sempre comento, né? Além dos conceitos, é preciso passar os afetos, né? Os confetos, né? Porque realmente é assim que a gente vai trabalhar a questão da humanização, né? E a partir dessa humanização a gente vai criar o espírito da colaboração, né? Desse aprender em conjunto, né? E depois as tecnologias se ligam a esse processo, né? Mas a gente nunca deve esquecer realmente do ser humano, né? O caminho pode começar no celular do professor. Todo mundo tem celular, né? O professor não tem um aplicativo lá para gravar vídeos? Então, o professor pode gravar um vídeo, começar fazendo assim. Ele grava um vídeo em casa, né? Sobre um texto, ou sobre uma matéria, pode fazer um jornalzinho, como eu faço, e coloca isso antes de começar a aula. E já faz uma roda de conversa. Eles já vão contribuir muito, a aula já começa daí. Sim, já muda todo, né, o esquema, já uma nova forma, né, Ele está esperando o professor ir para a lousa encher a lousa. Sim. Professor, hoje nós não vamos escrever? Não. Então não vai ter aula? Vai ter aula, nós vamos aprender sem escrever. Sim. Nós vamos aprender fazendo. Exatamente. É isso mesmo, né? Então, professor Ronaldo, gostaria de agradecer imensamente por ter aceito esse convite, né, ter participado início desse canal de entrevistas aí dentro do meu canal no YouTube, né? Fico muito lisonjeado por ter sido o nosso primeiro convidado, né? E realmente foi palavras aí fantásticas aí que acredito que vão disseminar aí para muitos educadores. E nessa nossa busca aí por uma nova educação, para construir mais escolas que não sejam gaiolas, que sejam asas, né? Como dizia Rubem Alves. E seguimos nessa missão aí, né? E em breve trarei outro profissional aqui para a sala de entrevistas, né? Para a gente continuar nossos bate-papos aí sobre educação, aí, saúde, tecnologias, né? Então, sempre com o objetivo de contribuir aí com a melhoria aí da sociedade, da humanidade, nessa mudança de pensamento, de mindset que a gente fala hoje, né, da competição para colaboração, né, por aprendizado em conjunto. Obrigado, então, professor Ronaldo. Eu que agradeço. E outra coisa, Carlos, não é só colaborativismo, nós estamos vivendo a era do beta, né? Então, você percebe, o Windows 10, antes de todo mundo, ele soltou o beta, né? Então, as pessoas, porque no passado era assim, eu sou o dono do conhecimento, então não vou passar para o Carlos. Então, mudou esse esquema. Hoje é beta. Eu tenho uma ideia, eu disseminei essa teoria é beta essa teoria, né? Para as pessoas usarem, depois a gente vai formatando tudo isso. Então, hoje, ninguém é detentor do conhecimento. Nós temos que compartilhar aquilo que a gente tem, né? Que vai ter, o Carlos vai olhar para a minha teoria e falar, poxa, Ronaldo, você não viu isso. Que tal acrescentar isso?
Então, a gente vai construir esse bolo muito maior do que se só fosse meu bolo, né? Exatamente. É esse Eu queria agradecer, Carlos, muito obrigado. Desculpa se eu falei demais aqui, todo professor é assim, né? E agradeço aos professores que estão vindo aqui a gente, os alunos, os gestores de educação. Muito obrigado mesmo. Somos parceiro, Carlos. Todas as vezes que precisar, estamos 24 horas no ar. Apesar da minha idade, eu sou tecnológico. Me chamou, eu estou no ar 24 horas. Tá bom? Isso aí. Ok, então. Obrigado, então, professor Ronaldo, né? Obrigado a toda a nossa audiência aí. Em breve teremos mais um convidado na sala de entrevista, né? E até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite. Até logo. Boa noite.